Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Tá na Rotina, onde eu, o Fábio da Raquel, E eu, a Raquel do Fábio. trazemos um pouquinho de reflexão para fortalecer o seu casamento. E se você acredita que o amor ele é construído nas ações do dia a dia e deseja fortalecer esses laços, aqui nós compartilhamos reflexões, dicas que venha te ajudar a continuar construindo seu relacionamento. Fica aqui conosco que esse canal é para você. Me presta a caneta aí, por favor. Claro. Precisar fazer umas anotações aqui, sabe como é que é, né? E fique conosco, tá na rotina, toda terça-feira às 19 horas e toda sexta-feira às 19 horas. Fique aqui conosco, tá? Toda terça, toda sexta-feira às 19 horas. Você me devolveu sem a tampa, eu te entreguei com a tampa. Oi? Ah, Mas o que que tem a tampa? eu te entreguei a caneta com a tampa. Você tá me devolvendo a caneta sem a tampa, me dá a tampa. Ah, o que que tem a ver uma tampa? É, uma tampa, mas eu gosto da caneta assim, eu não gosto dela sem tampa. Mas a caneta se usa só a caneta, só a ponta. A tampa é só para não faz parte. Mas depois cair no chão acaba com a caneta. Eu gosto dessa caneta. Hoje, esse podcast é um pouco diferente. É verdade. Hoje a gente vai falar daqueles pequenos conflitos que todo casal passa. A toalha molhada em cima da cama, A bisnaga de pasta de dente apertada no meio. a tampa do vaso levantada. O respingo de urina após lavar o banheiro. E aquele banheiro que você acabou de lavar, tá? Um brinque, seu marido vai lá e molha tudo. Você já passou por isso? Você já teve aquela choque de raiva que parece que vai te consumindo? A louça que foi lavada pelo seu cônjuge, mas não da maneira que você gostaria que fosse. Quem nunca, né? Quem nunca passou por esses pequenos conflitos que no início do casamento parecem até bobo, mas de pouquinho em pouquinho ele acaba virando um campo minado. Porque começa a haver o afastamento. Que a partir do momento que eu recebo críticas, ou ela recebe críticas, ela, por uma proteção interna, ela não vai ter o desejo de fazer aquela tarefa novamente. É verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, como você sabe, 2 vídeos nossos viralizou, mas o que viralizou mais foi o que eu estou recebendo ele ao chegar em casa. E eu vi muitos homens falando: "Eu já chego em casa, minha mulher reclamando, já me dá vontade de voltar para o trabalho. Ah, eu gostaria que a minha mulher", eu ouvi muito, eu li muito esse comentário. "Eu gostaria que a minha mulher me recebesse assim", principalmente com a pergunta: "Como foi seu dia?". Mas ela só sabe reclamar, só reclama. Mas o que essa reclamação dessa mulher está querendo dizer? O que você acredita que essa reclamação grita dessa mulher? Ela está querendo, é uma maneira, é uma forma de ela se comunicar com o marido. É uma forma de ela querer a atenção do marido. Uma forma dela querer ser ouvida, é a forma que ela quer de perceber que ele a ouve, que ele a valoriza. Mas aí, por outro lado, também o homem mal chega em casa. Ele teve o dia dele difícil. Nesse contexto, eu acredito que esses homens que estavam reclamando, suas esposas são donas de casa, né? Nesse contexto, ele mal chega em casa e a mulher já começa a reclamar. Ele enfrentou o dia, pressão no trabalho, vários estresses. Quando ele está chegando em casa, ele quer o quê? Ele quer ser recebido em sua casa. Ele quer receber uma palavra da esposa. Coisas que, na maioria das vezes, os homens não costumam receber ao chegar em casa, porque já são hostilizados. Seja, a bica não para de pingar, você ainda não consertou, já vai fazer uma semana. A luz, poxa, já está queimada há quantos dias? Você prometeu e ainda não fez. Mas ele não fez porque ainda não foi o tempo de ele fazer. É porque a prioridade que ele compreende que seja
naquele momento é o trabalho dele. Então o trabalho dele já é um trabalho duro, já é um trabalho em que só quem está lá fora no dia a dia vai sentir. A pressão do trabalho no dia a dia é muito pesado. Ele tem que lidar com um monte de gente e tudo que ele vem a fazer nada é satisfatório. Então ele tem que levar números. Então a pressão é muito grande no dia a dia de trabalho desse homem. Por outro lado, se a gente for olhar também a questão do trabalho doméstico, é você enxugar gelo, porque você acaba de limpar a casa, tá suja, você acaba de lavar o banheiro, logo tá sujo, você acaba de lavar a louça, parece que a pia, ela brota a louça. Então, também a mulher ela não recebe a pressão externa nesse contexto da mulher dona de casa. Mas ela tem uma rotina de trabalho intenso e ela trabalha muito. Só que também esse trabalho, muitas vezes, ele não é valorizado pelo marido, ele não é valorizado até pela sociedade como um todo. Porque se a gente parar para analisar, quando a gente chega para preencher uma ficha no consultório, aí perguntam a sua profissão. O que que você faz? Ah, eu sou dona de casa. Elas nunca falam que você é dona de casa, elas mudaram a nomenclatura. Na minha opinião, é menor insignificância ainda para aquela mulher. E acaba gerando ressentimento de ambas as partes, porque tem também que ter a sua valorização. De ambos os lados. E esses pequenos conflitos, quando ela chega em casa, quando ele toma banho e larga a toalha em cima da cama e ela reclama, na realidade o que ela está querendo dizer é: eu sou sozinha para tudo. Eu não posso contar com ele nem para estender uma toalha. Ele não me escuta. Ele não me ouve. E eu acredito que na mente dele, por um outro lado, ele deve estar com a responsabilidade de pagar as contas, a responsabilidade de entregar um trabalho, a responsabilidade de uma pressão que acaba sendo invisível. É uma responsabilidade muito grande na cabeça dele, que ele, sem intenção, ele acaba tirando o foco daquilo. Porque, na verdade, muitas das vezes o homem ele não foi educado em casa para se preocupar com a toalha em cima da cama. Ele não foi educado em casa para se preocupar com a louça que não está bem lavada. Então, eu gosto muito das ministrações do pastor Cláudio Duarte, porque ele traz algo nas ministrações dele que é bem real. É você saber o seu cônjuge antes do casamento. Quais são os hábitos dele? Vou dar um exemplo. Namorou, casou. Primeira semana de casado. Chegou sexta-feira. Chegou sexta-feira, ele começa a se arrumar. Pegar o short, pegar a blusa, pega a chuteira. Ela diz assim: "Para onde vai?" Ele diz: "Eu vou para o futebol." "Mas como assim?" Toda sexta-feira, tal hora, eu tenho futebol com meus amigos." "Mas como assim?" Toda sexta-feira eu tenho futebol com meus amigos, estou indo." Dentro desse contexto, já houve uma falta de comunicação e até mesmo de intimidade. Mas já cria conflito, Já já cria cria atrito. já cria. Não houve uma comunicação antes do casamento. Então, assim, quando junta-se duas pessoas de personalidades diferentes dentro de uma casa, dentro de quatro paredes, e cada um tem um hábito que foi construído no seu eu individual. Os conflitos no relacionamento a dois era porque pegava-se a tampa da bisnaga, creme dental, e deixava em cima da pia, caracterizado como um nojento. Então era um motivo de atrito. Hoje é porque a tampa está na bisnaga de creme dental, porém ela foi apertada baseadamente no meio. Então hoje o conflito começa a partir daí. Um conflito que talvez ou possivelmente ele ou ela trouxe no seu eu. O homem da mesma forma. O homem, ele chegou. Então se ele morava sozinho, se ele morava na casa dos pais antes do casamento, ele talvez não tinha o hábito de levantar a tampa do vaso para urinar. E talvez também na casa onde ele morou não tinha esse ensinamento.
Talvez esse rapaz não foi educado pela mãe nesse sentido. Para a mãe estava tudo bem. Ele fazia lá urinar e depois ela ir lá limpar e nunca falou nada. Mas o correto é você ensinar a criança no caminho desde nova. Porque se você ensina a criança, ainda mais se mesmo sendo mãe, olha, na hora que você for urinar, levanta a tampa. Nem sempre o que você ensina, a criança replica. Vou dar um exemplo nosso, prático. Você não deixa nunca a tampa do vaso levantada. Muito pelo contrário, você vai, levanta, abaixa, faz a higiene todas as vezes que você urina. Você já ensinou para o nosso filho? Eu já ensinei para o nosso filho a maneira certa. Ele replica? Tem dificuldade. Tem dificuldade. Então, nem sempre carrega a si o ensinamento. Muitas vezes você até ensina, mas você não é responsável pelo outro de aplicar ou não. Como o outro compreender isso? Se agora são casados e eles têm que fazer, eles agora, a luta e os desafios são outros, não são mais individual. Eu tenho uma luta e ela tem uma luta. Agora, o desafio dos dois é um só. O desafio externo, do que o mundo opõe todo dia, e agora o interno, que é o casamento, fazer a coisa dar certo. E aí, como é que o meu eu, sendo homem ou mulher, vou começar a trabalhar, não criar contenda desnecessária com coisas banais, como uma toalha molhada que foi esquecida na cadeira, uma toalha molhada que foi esquecida em cima da cama, ou então veio da rua e entrou com um sapato, ou a tampa do vaso, ou a bisnaga de creme dental, ou a louça que foi lavada, porém não do jeito que o cônjuge gostaria que tivesse sido. Aí tudo vai da maneira que a gente se comunica e também se o outro aceita essa conversa. Porque muitas vezes, por mais que você tenha jeitinho ao seu falar, por mais que você seja cuidadosa, carinhosa com seu cônjuge, muitas vezes aquela criação dele foi uma criação de tantas brigas, uma criação tão conflituosa que ele nem aceita. Qualquer fala já para ele recebe como crítica. Eu penso que esses conflitos, devem ser resolvidos assim que sejam identificados. Até mesmo porque quase ninguém tem essa percepção de que vim de uma família diferente, de uma história diferente, de hábitos enraizados em mim diferente. E você, a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que é comum para mim, na minha casa todo mundo apertava a pasta de dente no meio. Eu vou apertar no meio. Já na sua casa, todo mundo apertava a pasta de dente, um exemplo, né? Na pontinha, você vai apertar na pontinha. Apertar no meio tá certo? Tá errado? Não tá certo nem tá errado. É só jeito É só um diferente jeito diferente. de se apertar. Só que assim, como está enraizado dentro de mim, que é no meio, o seu apertar aqui na pontinha vai me irritar. O que é certo para mim é errado para você, ou vice-versa. Exatamente, porque viemos de histórias diferentes, de famílias diferentes. E quando a gente não tem um entendimento para andar em unidade, acaba se tornando dois corações começando a se distanciar. É. E tem um versículo que eu Começa gosto. a ter ressentimento pelas críticas realizadas todos os dias e pela falta de reconhecimento naquilo que ambos fazem. Eu compreendo que ambos podem se ensinar. De que maneira? Uma coisa simples que você, marido, ou você, esposa, pode fazer. Se o meio te incomoda, primeira saída, você não retrucar por causa disso, isso é muito pequeno. Mas se você quer mostrar algo que de repente pode ser aperfeiçoado no casamento, fale com jeitinho, espere um momento e fale assim, mozinho,
Guarda isso aqui. Aí quando você fizer a próxima vez, minha sugestão, aperta daqui para cima. Que aí, conforme for subindo, né, a pasta vai subindo junto e a gente talvez não vai precisar jogar um resquício de pasta fora. Vai lavar a louça. O marido lavou a louça. Que bom que ele lavou a louça, né? Que bom que ele continue lavando a louça. Mas não ficou do jeito que você, esposa, ou vamos inverter. Talvez a esposa lavou, mas você, homem, tem mais prática do que ela. Aí você vai chegar para ela e já vai hostilizá-la? Não. Você chega, amor, olha que muito obrigado por você ter lavado a louça. Olha, ficou muito bom. Me ajuda aqui a arrumar? Nisso que ajuda a arrumar, você fala assim, olha, da próxima vez, faça dessa e dessa forma, que vai ficar bem melhor. Entende? Porque se toda vez você chegar e hostilizar pelaquela tarefa que deve ser feita em conjunto, não individual, vai criar ressentimento. Hoje, amanhã e depois. Vai chegar um momento que ele ou ela não vai lavar mais a louça. É verdade. Assim, você me fez lembrar até uma situação bem peculiar que eu já te falei. Eu lavei o banheiro, deixei o banheiro um brinco. Sabe quando você olha, termina o seu trabalho e o banheiro tá assim maravilhoso, você fica toda orgulhosa. Uau, que banheiro lindo. Terminei de lavar o banheiro. Ele, quando vai lavar o rosto, ele não lava o rosto, ele toma banho na pia. Terminei de lavar, não passou, porque toda vez que eu lavo, ele fala que tem que estrear. Não passou 10 segundos. Ele foi lá, tchá, tchá, com a água. Tchá, 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 tchá. Eu só ouvi assim, e água. E eu pensei, meu Deus, vai ficar tudo mal. Vou esperar ele sair. Não deu outra. Lavou o rosto, tomou banho, deu banho no banheiro de novo. Fui lá. Eu olhei, respirei. Não tenho maior gargalhada. Aí ele, sozinho, eu falei, amor, sabe o que que acontece? Eu tô ali, aqui olhando pro trabalho que eu executei e ia falar algo. Mas aí vem na minha mente o seguinte: quantas vezes eu não devo ter feito ele passar raiva e ele nunca falou nada? Ele, sim, eu não tô entendendo o que você está falando. Eu falei, então, amor, eu acabei de lavar o banheiro. Vem aqui, olha isso, tá tudo melado, tá tudo molhado. Mas eu acabei de lavar. Será que era necessário molhar tudo isso mesmo? Eu tô rindo porque eu ia falar. Mas aí eu pensei, cara, eu sou tão bagunceira. E ele é mais organizado que eu, mas tá virando bagunceiro. A influência não tá ficando boa, não. Eu sou tão bagunceira, ele nunca reclamou de uma bagunça minha. E eu vou reclamar de que ele molhou o banheiro? Não vou reclamar, não. Vou secar. Sequei, olhei, a gente riu. Mas ele não me falou das vezes que ele passou raiva comigo. Ele riu. Depois disso, ele ficou mais cuidadoso. Quando eu lavo o banheiro, ele não dá banho de novo no banheiro. Não, mas aí o que acontece? Ela está compartilhando algo que talvez isso não se enquadre a muitos casais que estão nos assistindo. Por quê? Porque eu tenho uma autorreflexão que eu acredito que seja um dom, um talento, uma bênção de Deus. Então eu reflito, por mais que aquilo me deixe chateado por dentro, eu compreendo dentro de mim que aquilo é para o meu bem, que aquilo é para o meu aperfeiçoamento. Então eu vou refletir ela e levo. Ela está certa. Eu estou errado. Refleti. Eu estou errado. Ela está certa. Ela acabou de lavar o banheiro todo bonitinho, e chegou lá eu molhei a pia toda, molhei tudo, mas ela tinha acabado. Poderia ter tido, poderia ter sido uma contenda feia. Por quê? Eu ia ficar ressentido, né? Ia ficar magoado e eu ia retrucar, me defender. Mesmo eu estando errado, eu iria procurar formas de achar que eu estou na razão. E eu iria procurar formas de tentar fazer com que a culpa fosse dela, não minha. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Porque qualquer tipo de pensamento nesse sentido pode ser destrutivo no casamento. No passar dos dias, vão criando feridas, vão criando ressentimentos,
desvalorização. Porque se ela lavou o banheiro, eu busco chegar e fazer o quê? Que aconselho também. De chegar para ela, amor, o banheiro tá tão cheiroso, a casa tá tão limpinha. O que que me custa eu elogiar verbalmente Valorizar. a minha esposa? Eu estou mostrando para ela e apresentando, verbalizando que eu estou valorizando aquilo que ela fez para nós. Da mesma forma, em algum momento, quando eu fizer algo, eu vou esperar reciprocidade de elas. Da mesma forma, amor, essa comida ficou tão gostosa. Aí é o momento que eu chego. Você está aprendendo, né? Motivacional mesmo, né? É só para eu continuar cozinhando, né? É desse jeito. Mas não é. Vamos discutir e brigar e discutir e brigar por coisas banais? Não, porque isso, na maioria dos lares, após esse atrito, vai causar, sabe o quê? Adivinha? Não sabe não? Vai causar afastamento. É. É simples, vai causar afastamento. Um vai ficar bicudo do lado, o outro vai ficar bicudo do outro. E certamente no final da noite. Não vai ter. E aí? Me responde. Aí vai ter a falta do brinquedo lá, de brincar lá no parquinho. E aí começa a negação por brincar no parquinho de ambas as partes. O homem ficou chateado, deita na cama ou vai para algum lugar da casa e se distancia da esposa. A esposa deita na cama virada para um lado e ambos vão tentar dormir, ou um vai para a sala dormir no sofá, ou sei lá, ou num quarto extra, um longe do outro. Por quê? Por causa de um atrito ocasionado no dia, porque eu não reconheci que eu estava errado no momento em que a minha esposa, com muito jeitinho, falou: Poxa, acabei de lavar o banheiro cheirosinho, eu estou errado. O que que me custa ser reflexivo? O casamento, os dois se ensinam. Ninguém vem já com aprendizado. E até o aprendizado teórico que na realidade existe cursos para noivos e cursos para noivos muito bons. Na teoria é de uma forma e na prática é outra completamente diferente. A teoria é muito importante, mas a vivência é outra. É diferente. É Porque diferente. são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com criações diferentes e com muitos desafios gigantes, coisas que vêm de família, do seu eu, e aí como lutar com isso. Outra questão é a negação do sexo por conta desses atritos, negar sexo ao seu cônjuge, porque houve um atrito da caneta, a tampa da caneta, porque a toalha na cadeira, por causa desses atritos. Pra gente, a gente enxerga como atrito, mas assim, na realidade, o que esses atritos estão querendo nos dizer é: eu tô cansada, eu quero ser vista, eu quero ser ouvida, eu quero ser valorizada ou valorizado, tanto o homem quanto a mulher. Porque veja bem, esses homens que falaram, como eu gostaria que a minha esposa me recebesse assim e perguntasse: como foi seu dia de trabalho? É um gesto simples, é uma pergunta fácil. Mas será que esse homem, alguma vez, em algum momento, ele chegou para essa mulher ou ele espera que ela adivinhe que ele está pensando? Aí ele vai criar frustração. Aí ele vai se frustrar, porque como que ela vai recebê-lo? Como que ela vai ter essa iniciativa? De repente, se ele não falou. E o reconhecimento leva à recompensa. A recompensa é a reciprocidade. Se ele é gentil com a esposa, vai receber gentileza. Mas e se não receber gentileza? Se receber hostilidade? Então, eu penso, às vezes eu sou muito, às vezes eu acho que eu sou muito esquisita, sabia? Porque eu penso muitas coisas diferentes. Mas tem um versículo que fala assim: se necessário, considere o outro superior a si mesmo. Então, veja bem, se
seu marido. No início do casamento você não fazia? No início do casamento você não valorizava? Será que no início do casamento você não validava? Será que no início, porque no início a gente tem uma dedicação, a gente tem um esforço, mas aí com o passar do tempo, o nosso cérebro vai se acostumando. E aí a gente já vai deixando aquilo, não dando tanta importância. Veja bem, vamos imaginar que você sonha, o seu maior projeto de vida é fazer faculdade de medicina. Você vai ficar longos meses se dedicando, estudando para passar no vestibular para fazer a tão sonhada medicina. Amor, longos meses ali se dedicando, se esforçando para continuar com aquele homem, com aquela mulher. Você está ali se dedicando. Muito bem, você conseguiu. Você passou na medicina. Você noivou. Então, passo a mais. Você já começa a relaxar, porque você já passou. Começou as aulas, casou, você se casou. Começou as aulas, aquela empolgação total, você estudando, você se dedicando, você correndo atrás que nem um flu. Início de casamento. Com 6 meses de faculdade, você já está o quê? Louco pra casar. Tô mentindo? Porque o seu cérebro se acostumou com aquilo. E a gente se acostuma com o outro. E aí a gente simplesmente parece que a gente deixa de agradecer, a gente deixa de valorizar, a gente deixa de reconhecer, a gente deixa de enxergar as virtudes, a gente deixa de abraçar. E aí a gente só passa a enxergar aquilo que nos incomoda, porque já estamos ali. Então, o esforço dele no trabalho Ou dela, ou dela fazendo de tudo já não é mais visível, já é indiferente, já é já indiferente. virou uma rotina. Virou uma rotina. O nosso cérebro se acostumou. Agora ele quer emoções novas. Agora ele quer novos desafios. E é isso que, como cônjuge, a gente não pode aceitar. Então, mas aí vem os desafios no relacionamento. Eles devem ser discutidos em casal. Discutidos em casal é o certo. Se a gente analisar aqui Efésios 4, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando aos outros em amor. Suporte. E aí ele prossegue, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. O marido e a mulher, eles devem se olhar com longanimidade, com amor, com paciência e suportando um ao outro com amor, para que juntos eles encontrem a unidade da paz. Mas aí cada um tem que buscar individualmente, Sim. fazendo com que aquilo dê certo. O esforço é mútuo. O esforço é mútuo. Ao invés de retrucar com aquilo que incomoda, eu paro de retrucar e eu vou e faço. Porque é uma coisa, até então, insignificante dentro de um casamento. Não está havendo uma traição. Não está havendo algo que um está ofendendo o outro. É algo dentro, são detalhes decorrentes no dia, que não acrescenta ambos, o casal, em nada. O que uma tampa de caneta, por não colocar, vai fazer diferença na vida daquele casal? Nenhum. O que a pasta de dente vai fazer na vida daquele casal? Nenhum. O que a toalha molhada vai fazer na vida daquele casal? Nada. Não vai fazer nada. Chegou da rua, saiu pisando, consciência, choveu, pisei um monte de barro, entrei dentro da casa. Vou sujar tudo? Poxa, sei que vai sujar. Vou ali, varro, tiro, vou ajudar. Vou ter essa consciência, vou ter essa conscientização, né? Para não sair sujando a casa. Eu chego da rua, pego a minha calça, vou sair jogando por toda a casa? Não, vou botar no local adequado. Mas também se eu fizer isso, agora eu não posso deixar ali todo dia. Aí realmente falta de consciência para com o cônjuge. Então são detalhes que nós temos que refletir. O que nós podemos fazer para melhorar esse tipo
de atrito no casamento, para que isso não cresça e não venha se tornar um ressentimento onde a pessoa, por estar ressentida, triste e magoada, não venha colocar um empecilho na hora do sexo para com seu cônjuge. Eu penso que é sempre importante quando você se sente perdida e não sabe o que fazer, ora a Deus, pede sabedoria ao Senhor para que Ele venha te orientar como proceder. Mas se todas essas situações verdadeiramente está te magoando, está te ferindo internamente, eu acho que o mais prudente seria você conversar com seu cônjuge, mas você procurar um momento oportuno, sabe? Exemplo, procure um momento que ele está relaxado. Eu vou falar por experiência própria. Depois, esse daqui está relaxadinho, está tranquilo, sabe? Tá, ó. Eu chego para ele com jeitinho e falo: Amor, eu gostaria muito de conversar com você. É um assunto muito importante para mim. Olha, amor, isso que aconteceu, eu não me senti bem com isso, eu não fiquei à vontade. Eu gostaria que, se possível, você não fizesse mais. Eu gostaria que, se possível, você não continuasse a fazer assim, porque eu não me senti respeitada, eu não me senti valorizada com isso. Não é nada em relação a você, é eu que não me senti assim. Da mesma forma, quando vou voltar no assunto do receber em casa. Ele me ensinou como ele gostaria que eu recebesse ele em casa. Ele falou que gosta muito do meu abraço, que eu tenho um abraço muito gostoso. E todas as vezes que ele chegava em casa e que eu não dava um abraço, que eu não estava ali prontamente para receber, ele ficava mochinho. Quando eu chegava e recebia, abraçava, colhia, ele, ai, sempre falava: eu adoro isso. Ai, como eu amo isso. Ele verbalizava. E aí a gente foi aprofundando, se aprofundando. Eu fui perguntando: Poxa, você gosta que eu te receba? Quando a gente morava em Campo Grande, eu recebia ele na rua. Todo dia, o horário dele chegar em casa, eu estava na rua esperando. Eu corria ao encontro dele todos os dias que ele voltava do trabalho. Já era um hábito. E aí era eu e o nosso filho. Então, ele fala. Esses dias ele veio falar comigo também. Poxa, amor, isso. Não achei legal o que você fez. Gostaria que você não repetisse. Ok, vou me corrigir. Conversando. Mas há uma reciprocidade. A ação dela, que ela tem de me receber, foi o semear da minha parte, muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ela trabalhando, isso é uma das, vou resumir, ela trabalhando, maior barrigão, esperando o nosso filho Davi. Eu saía de onde eu morava até o trabalho dela, no mínimo meia hora, andando. Só ia andando. Ela saía meia-noite. Então eu saía da nossa casa até onde ela trabalhava nesse esse horário aí. Tava lá em ponto antes, na verdade antes, esperando ela sair. Caindo um toró, e eu estava lá aguardando ela sair. Isso não foi uma vez. Isso não foi um dia, uma semana. Todos os dias eu tinha o prazer, já era minha hora marcada. Parava tudo, tem que ir lá buscar minha esposa. Eu ia feliz da vida buscar minha esposa. E ali a gente voltava abraçado, conversando, ela
esperando o nosso filho. Às vezes nós voltávamos mais meia hora andando, ou às vezes nós pegávamos o ônibus na época, quando dava para pegar. Com raras e raras exceções, tinha um rapaz que tinha um carro e tinha mais uma amiga que aí, quando era o destino dele passar próximo da nossa casa, ela pegava a carona junto com esse rapaz, estando junto com esta outra amiga, e aí eu já estava esperando no ponto, quando eles passassem, eu estava ali aguardando a minha esposa. Raras exceções. E antes de ela aceitar a carona, ou nesse caso, amor, tô pegando carona com fulano e Beltrano. Tudo bem? Eu falei, amor, tudo bem. Tô lá no ponto tal te esperando. Quantas e quantas e quantas vezes. Então, eu semeei para aí eu ter essa reciprocidade da minha esposa hoje. Vocês conseguem compreender a importância do semear para colher? Se eu só hostilizar, eu vou, aos poucos, ela vai ficando ressentida até ela começar a me hostilizar também. E aí, se eu quero amor, eu tenho que plantar amor com o meu cônjuge. Ela é minha esposa. Ou, no caso, seja ela para comigo ou eu para com ela. Aqui é uma via de mão dupla, não de uma via única. É só eu. Ela tem que fazer as minhas vontades. Na verdade, aqui em casa é um pouco diferente. Eu decidi fazer a vontade da minha esposa. Tá? Então, eu me sinto feliz assim. Eu me sinto satisfeito fazendo as vontades da minha esposa. Então, assim, eu tenho uma decisão do tipo, se é algo que me incomoda, eu vou lá e faço. Não preciso levar para ela. Mas aí eu espero um momento oportuno para ensiná-la. Assim como o nosso filho. Não tem muito tempo a gente ensinando o nosso filho. A prática da Raquel para com Davi é igual acontece em muitos lares de muitos casamentos. Ele foi lá lavar a louça, ela botou ele lá, jogou ele para lavar a louça. Vai lá e lava a louça. Mas não ensinou. Não ensinou a pegar o detergente, para que serve, a esponja, para que serve, o bombril, para que serve, como lavar uma faca, como lavar um garfo, como lavar uma colher, como lavar a... Ela não ensinou nada. Ela É chegou, mandou o verdade. menino. Vai. Aí, beleza. O que eu fiz? Eu esperei o momento certo, deixei acontecer. Aconteceu. Aí, depois que aconteceu, o que aconteceu? Ela foi lá e descascou no menino. É verdade. Porque o menino não lavou A louça direito. direito. Mas como que ia lavar direito? Não ia. Isso acontece também no mundo do casamento. Aí, E ele veio, ele deixou o barco rolar, deixou tudo, só ficou observando. À noite, geralmente a gente sempre conversa à noite depois. Depois, tá os dois relaxadinhos, sabe? Tá os dois. Vamos lá, não. E voltamos. Vamos de Marte e voltamos. Aí ele fala, rainha, deixa eu falar uma coisa com você. Aí eu já sei que fiz. Eu tá, amor, pode falar. Rainha, você observou sua atitude com o nosso filho? Aí eu já fico grilada. Qual atitude? Porque eu sou chata, eu sou muito chata. Qual atitude, amor, com o nosso filho?
Rainha, você falou para ele, vai lavar a louça. Largou ele lá. Você não ensinou para que serve detergente, você não ensinou como é que lava uma faca, você não ensinou como é que lava uma colher, você não ensinou como se areia uma panela. Você não ensinou nada disso. E logo depois a panela ficou engordurada. Lógico que vai ficar engordurada. Você ensinou como se lava? Ah, mas ele tem que ser rainha. Ele não sabe. Ele nunca tinha lavado uma louça. Como que ele vai saber? Não, mas ele não veio lavando a louça? É tão simples. Se fosse tão simples, tinha ficado a louça limpa, né? Pode ser simples na sua cabeça, mas na cabeça dele não é. Da próxima vez, você ensina. O caminho. Aí eu trouxe para ela a reflexão dela para comigo de muitas coisas. Quando eu, na minha profissão, eu falava assim, faz isso, ela, amor, mas para você é fácil, porque está na sua cabeça. Aí eu falei, amor, tá vendo? Aí eu trago essas reflexões como ensinamento, não é crítica. Eu espero o momento certo, a hora certa, para algo que me incomodou, eu estar trazendo como um ensinamento, E algo de valor. às vezes dá. Eu até passo raiva, sabe por quê? Porque para ele chegar aos finalmente, ele vai no Rio, vai em São Paulo, vai no Rio, vai em São Paulo, aí volta, vai no Maranhão, vem, vai em Santa Catarina, volta, aí ele dá um monte de volta para finalmente me dizer o que que ele queria. Aí eu falo, amor, para de enrolar, vai logo direto ao ponto. Mas aí, quando ele vai direto ao ponto, eu falo, poxa, amor, foi duro demais. Entende? A mulher nunca sabe o que ela quer. Isso é algo que eu também converso sempre com ela. E isso acontece no relacionamento. O que você quer? Que eu varra a casa? Eu vou varrer a casa. Mas eu vou varrer a casa não é do seu jeito. Eu vou varrer a casa do meu jeito. Eu vou lavar o banheiro do meu jeito. Eu vou lavar o vaso do meu jeito. Agora, se você tem uma forma melhor, mais prática, mais ágil, ensine. Ensine, porque é um aperfeiçoamento no casamento, na vida dois, para não atingir a negação do sexo, porque sexo é pecado negar para o seu cônjuge. Tem um, eu não sou eu, Fábio, que estou falando, não. Tem vários especialistas falando que sexo causa humilhação no cônjuge, a falta de sexo, humilhação no cônjuge, rejeição pelo sentimento de se sentir-se rejeitado pelo seu cônjuge, de isso causa baixa estima no meu eu, cônjuge, isso causa uma sensação de desprezo por conta do meu cônjuge. Olha quantas coisas podem causar, inclusive psicologicamente falando, pela negação do sexo por parte sua em relação ao seu cônjuge, por coisas que poderiam ter passado despercebido naquele dia, ou simplesmente ter conversado. Comunicação no relacionamento é tudo. Quando você chega para o seu cônjuge e começa a conversar com o seu cônjuge, vocês vão crescer juntos. O casamento é exatamente isso. Você não quer crescer na sua profissão? Para você crescer na sua profissão, você vai depender de vários processos. E esse processo é o mesmo no casamento, na vida dois. Os desafios que você vai passar no seu trabalho para você crescer e almejar aquilo que você quer chegar no seu trabalho é a mesma no seu casamento.
Você consegue engolir sapo no seu casamento, engolir sapo do seu patrão, engolir sapo de um monte de gente, mas quando chega diante do seu cônjuge, você quer retrucar, quer brigar, quer despejar tudo no seu cônjuge. O que o seu cônjuge tem de diferente dos de lá de fora? É porque é seu cônjuge? E o amor, e a valorização, e a amizade, e o acolhimento, e o ouvir. Isso é extremamente importante no casamento. Cada um ter a reflexão. O que eu quero para mim? Eu quero melhor para mim. Então eu tenho que semear na vida do meu cônjuge aquilo que eu quero de melhor para mim, para que eu tenha reciprocidade, para que eu tenha recompensa. E também entendendo que seu cônjuge é ser humano. Então tem dia que ele não vai estar bem. Tem dia que ele vai estar estressado. E, gente, quando a gente está estressado, a gente não tem muito domínio próprio, não. A gente vai estar emocionalmente reativo, é bateu, levou. Então a gente tem que ter esses entendimentos e conhecer, porque você já sabe, você geralmente você conhece, você sabe quando ele não chega bem, você sabe quando ele não tá legal ou ela não tá legal. E aí, dentro do seu conhecimento, você vai buscar oferecer o seu melhor acolhimento. Se o seu melhor acolhimento é ficar ali do ladinho no silêncio, fica ali do ladinho no silêncio. Se o seu melhor acolhimento é ali um abraço, fica, coloca ele dentro do seu braço ou ela dentro do seu braço e fica ali agarradinho. Se o seu melhor acolhimento é ouvir, escute. Escute com atenção. Se o seu melhor acolhimento é só deixar ele quietinho, Só a presença. deixa ele Homem é quietinho. bem assim. Homem às vezes, esposa, amor, vem aqui comigo, vamos ver um filme. Aí vai ali assistir um filme, tá agarradinho, um não fala nada, o outro não fala nada, mas estão agarradinho ali, ó, sabe? Se aconchegando, assistindo o filme. Tá rolando o que ali? Tá rolando afeto, tá rolando atenção. Não precisa estar falando. Precisa? Não. Tá rolando fortalecimento de laços Fortalecimento de laços. emocionais, Exatamente. intimidade. Sabe, isso é extraordinário no casamento. As coisas simples. Não vou discutir por coisas simples. Se é algo que me incomoda, eu vou lá e faço. Fica a reflexão para você, homem, para você, mulher. Vamos deixar essas picuinhas, esses pequenos detalhes de lado. Se é algo que te incomode, faça você. Se é algo que incomoda você, busque com jeitinho, com talento, ensinar o seu cônjuge. Ninguém sabe. A gente aprende Jun- todo santo dia, juntos. Se precisar, busque ajuda. Não existe vergonha nenhuma em pedir Nenhuma. ajuda. E lembre-se, o casamento, ele não é destruído por uma grande tempestade. Ele geralmente é enfraquecido e chega a ser destruído pelo gotejar da telha furada que ambos não se empenharam em consertar, porque é ambos, não Ambos. é via de mão única, é mão dupla. É os dois juntos. É os dois juntos na alegria, é os dois juntos na tristeza e, como base, Deus. Deus, Como base, Deus, Deus. Peça ajuda. Entra no seu quarto. Ah, mas eu não sei nem quem é esse Deus. Não sei, nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas não quero. Fazer um convite. Isso aqui é um livro.
Muitos falam assim: ah, foi um livro feito por homens. Verdade, foi feito por homens, usados Inspirados. e inspirados por Deus. Assim como grandes médicos são com seus talentos, veio lá de cima. Eu não vou tentar ser médico. Vou estudar, não vai dar certo. Por isso que eu decidi ser publicitário, ser marqueteiro. Por quê? Porque é o que tinha a ver com o meu talento. E depois eu fui fazendo outras coisas que eu fui descobrindo ao longo da jornada. Mas você vai querer ser médico da noite para o dia? Não. Não é assim que funciona. E é isso aqui, ó. Tá fechadinha essa daqui. Compra uma. Não lê, não quer ler. Não quer ler aqui atrás? Lê lá onde começa a falar de Jesus. É mais fácil para você? Vai lá. Começa a leitura. Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, e assim vai João. devagarzinho. Ali você vai ver ensinamentos valiosos para a sua vida. Jesus, você sabia que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? É, foi num casamento. Quem diria, né? Ele ainda chegou para a mãe dele, ainda não é meu momento. Não, seu momento sim. Os noivos estão precisando da sua ajuda. Já deve ter ouvido falar, né, da história do vinho. O melhor vinho ficou por último. É. Então vai lá, dá uma passadinha para ler a Bíblia, para conhecer um pouco dessa história extraordinária que Jesus fez o primeiro milagre no casamento. Vai ser edificante na sua vida. Poderia ter tido ali confusão, atrito entre os pais dos noivos, né? Não entre os noivos, entre os pais, as famílias, mas não teve. Que naquela época, o casamento, como ainda é em alguns países arranjado, né? Tem a questão dos dotes também naquela época. Então ia ter logo aquela contenda no casamento. E não teve. Teve esperança. Entende? Teve festa. Teve harmonia. Teve alegria. É assim que é o casamento. É assim que é a vida a dois. Não faça disso como um pingar. Pingo, 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 pingo. Já ficou chato, né? Continua. Pingo, pingo, pingo. Na pedra. Quando você vai ver, a pedra está com um rombo. Mas uma gota é. É assim no casamento, quando a gente não vigia por pequenos detalhes, que a gente vai criando atrito com o nosso cônjuge. É. E agora, eu gostaria de saber de você que ficou até o final. Me conte aqui nos comentários qual é a sua toalha molhada, qual é a sua tampa do vaso levantada e qual é a sua louça mal lavada. Ou sua pasta, ela é onde? Sem a tampa ou espremida no meio? Nos conte, porque queremos saber de você. Agradecemos a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco. E se você gostou desse conteúdo, a gente pede, curta, comente e Com compartilhe. amigos, conhecidos e todos os familiares. Podcast Tá na Rotina com Fábio da Raquel. E a Raquel do Fábio. Todas terças e sextas-feiras, às 19 horas, aqui no canal do YouTube, para você. Agradecemos sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Até! Até!